Eu quero falar para vocês uma frase de um influenciador muito famoso que disse: há 36 anos eu ouço que o apocalipse está chegando. No máximo mais 5 ou 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo. Há 96 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Quando a gente compara essa fala com algumas passagens bíblicas, como por exemplo, e já está próximo o fim de todas as coisas, primeira carta de Pedro 4,7, ou bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo, Apocalipse 1,3, a gente fica tentado a achar que esse tempo já deveria ter se cumprido. Entretanto, é necessário discernir entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. O tempo de Deus é chamado de kairos, vem do grego, e o tempo dos homens é chamado de cronos, também vem do grego. Kairos é o tempo oportuno, cronos é o tempo que se pode medir. Tudo, qualquer coisa, para poder ser medido, precisa de 2 pontos, o ponto de começo e o ponto de fim. Eu pego uma régua e coloco no começo de alguma coisa e no fim de alguma coisa, e aí eu tenho a medida. O tempo não é diferente? Eu pego o marco inicial e o marco final. 1º de outubro de 2010. 10 de outubro de 2020. Opa, passaram-se então 10 anos e 9 dias. Isso é possível porque eu vou ter o marco inicial, 1º de outubro de 2010, e o marco final, 10 de outubro de 2020. Ótimo. Então, é necessário fazer esse discernimento, fazer essa distinção, para que a gente possa compreender melhor essas manifestações contidas na Bíblia, que nos alerta que o tempo está próximo. A própria Bíblia cuida de nos esclarecer a temporalidade do homem, a sua finitude, ou seja, o tempo do homem é limitado e por isso pode ser medido. Por exemplo, no Salmo 103, verso 15, que fala que porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois, passando por ele o vento, logo se vai. E o seu lugar não se conhece mais. Essa é a característica do homem enquanto existência física, material, e então o seu tempo pode ser medido. Mas Deus não é assim. Deus é eterno, como se diz no Salmo 667, ele domina eternamente pelo seu poder, ou no livro de Daniel 4,3, seu reino é um reino sempiterno. O que significa isso? Que Deus é eterno, ou seja, não tem começo e nem fim. Como medir o tempo de Deus? Se você pegar a vida de um ser humano, vamos colocar 100 anos, e falar assim, 25% da vida desse ser humano ele passou encarcerado. Muito bem, eu vou deduzir que 25 anos ele passou encarcerado, lógico. E se existe uma relação métrica, uma relação cronológica que me permite fazer essa dedução. Agora, me diga quantos anos são 25% da eternidade. Entenderam a diferença? Por exemplo, o símbolo do infinito. Acha nesse símbolo o começo e o fim. Outro exemplo, calcule qual que é o percentual que corresponde a 1 ano dentro da eternidade. Impossível, não existe correlação. Então vamos calcular 1000 anos, impossível, não existe correlação. Ou seja, 1 ano ou 1000 anos na eternidade tem a mesma insignificância, porque não tem nenhuma correlação que possa medir um e outro. Isso, aliás, nos foi bem dito no Salmo 90. Repare só. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato,
1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Salmo 90, verso 1 a 4. Esse salmo mostra bem a falta de correlação entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. A gente pode notar essa diferença de tempo também na verbalização que Deus fez dos seus tempos, da sua apresentação. Por exemplo, quando ele se apresentou a Moisés, ele respondeu. E Deus respondeu, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, 58, Jesus disse aos seus discípulos, aos judeus que estavam presentes, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Repare que quando ele se refere a Abraão, ele colocou o tempo no passado. Mas quando ele se refere a si próprio, ele colocou o tempo no presente. Eu sou. É exatamente mais uma demonstração da ausência de correlação entre o tempo do homem e o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, como está em Apocalipse 1:8. E para aquele que às vezes se sente tentado a usar o verbo tal como Deus usou, eu sou, eu tenho que prevenir. Eu não sou, e você não é, e ninguém é. Na verdade, esse verbo não nos serve. Serve a Jesus, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente, como está na carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Mas nós não somos, nós estamos. Num determinado momento da nossa vida, nós estamos esperança, expectativa. No outro momento da nossa vida, nós estamos, talvez, fantasias. No outro momento, mais adiante, nós estamos trabalho. E mais adiante, nós estaremos lembranças. Até que há de chegar o dia em que não estaremos mais. Em decorrência disso, dessa diferenciação entre o tempo de Deus e o tempo dos homens, o momento certo do tempo de Deus, do dia de Deus, do Apocalipse, não é possível ser medido pelos homens. Ou como está escrito em Marcos 13:32, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E é importante que seja assim. Deus conhece a natureza da criatura melhor do que ela própria. Até nós nos conhecemos um pouco, e a gente sabe muito bem que, se tivéssemos a data certa, o dia e a hora do juízo, não ia faltar aqueles espertinhos que enganariam a si próprio, falando, olha, na hora que estiver faltando uma semana, eu mudo de vida e me preparo para o final. Talvez teríamos até os spas do Espírito, venha para o spa do Espírito, para que em apenas 3 dias o seu espírito e a sua alma esteja preparado para o juízo final. Os preços são sensacionais. Então, não faltariam, como isso eu ilustrei agora, atos de astúcias onde o homem, na verdade, só enganaria a si mesmo. Portanto, para nossa segurança, para o nosso bem, nós não sabemos o dia nem a hora. Porque sendo assim, nós temos que nos preparar a todo momento. A preparação para o juízo, ela deve ser feita de forma ininterrupta,
sempre, constantemente, é uma forma de evolução na palavra do Senhor. Sejais santos, porque eu sou santo. É a busca interminável do intangível. E foi assim que nos foi determinados por Jesus, lá em Mateus 24:42, que diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entenda isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estejamos preparados sempre, ou pelo menos estejamos nos preparando sempre. Mas então nós ficamos sem referência, sem norte, desorteado? Não, de forma nenhuma. Além das promessas que tem em abundância na Bíblia do retorno do Senhor, como por exemplo no Evangelho de João 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou, talvez também em Mateus 16:27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Ou até em Atos 1:10, ou Lucas 21:27, Marcos 13:26, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:16, 5:23, Hebreus 9:28, Coríntios 1:7, Apocalipse 22:20, quer dizer, promessas estão muito nítidas. A promessa, aliás, está nítida, manifestada em vários pontos. A promessa é uma só, mas ela está manifestada em vários pontos da Bíblia, né? A verbalização da promessa são muitas, mas a promessa é uma só. Mas se você achar pouco, se você tiver uma fé meio trêmula, titubeante, eu te digo que Deus deixou sinais, deixou verdadeiramente faróis para nos orientar nessa caminhada. Nós não ficamos sem bússolas. Esses sinais, eles foram traçados na Bíblia e se materializam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Tem sido materializado no decorrer dos tempos. Por exemplo, o livro de Daniel 12:4 fala: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu pergunto para você, você tem dúvida que a ciência está se multiplicando? A segunda carta de Tessalonicenses 2:2, que diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, eu li uma reportagem que diz da apostasia na Europa. Europa, aliás, que foi o berço da cultura cristã ocidental. O cristianismo prevalecia na Europa, claro, em linhas doutrinárias diferentes, catolicismo, protestantismo e muitas outras linhas como subdivisões dessa. Mas veja bem, existe país como a República Tcheca, onde os jovens entre 19 e 30 anos praticamente não têm nenhuma referência cristã. Cerca de 90%. Outros países, como os Países Baixos, Suécia, Noruega, esse índice varia entre 70% e 90%. E eu pergunto, a apostasia está ou não está se firmando na Europa e pelo mundo afora, como nós estamos vendo?
Então, é mais um sinal que nós podemos perceber como bússola, como marca da aproximação do dia do Senhor. Existe também uma outra forma de apostasia. Não é só o vazio cristão, o vazio da fé. Existe uma outra apostasia que é a fé deformada, que também foi prevista lá em Mateus 24, onde Jesus disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando você vê determinadas seitas que se dizem cristãs, fazendo apologia à prosperidade, fazendo apologia a uma libertação material, você percebe que essa profecia está materializada na nossa existência, né? Também nós podemos encontrar lá na segunda carta de Timóteo 3, capítulo 3, que fala das características dos homens dos últimos dias, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Levanta a cabeça e olha o mundo que nos cerca e vê como que essas características têm prevalecido na humanidade. Portanto, as profecias que servem como referência, como marcos da proximidade dos últimos tempos, do dia do juízo, estão materializadas para quem quiser ver. Porque o pior cego é o que não quer ver, sem dúvida. E agora eu queria mostrar para você mais uma previsão bíblica que se materializou como um marco da proximidade do tempo do dia do Senhor. E ela está exatamente nesse texto que eu passei para vocês, dito por esse influenciador. Analise comigo. Há 36 anos eu ouço que o Apocalipse está chegando. No máximo mais 5 ou 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo. Há 96 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Perceba agora a segunda carta de Pedro, do seu capítulo 3. Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 4. Portanto, essa manifestação desse influenciador, ela foi prevista que viria por Pedro numa carta escrita há 1960 anos aproximadamente. E se não bastasse, ele ainda arremata no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É exatamente a mostra da ausência de correlação entre o tempo dos homens e o tempo de Deus. E você? Duvida? Saúde e paz.